Queridos, então eu quero pensar com vocês hoje sobre o paralítico, junto à Porta Formosa, né? Dizem os mais estudiosos que esse homem ele era um levita, e nós vamos ver o porquê que se afirma isso. Mas esse texto de Atos capítulo 3 foi escrito pelo doutor Lucas. Lucas é o único gentio autor de um texto bíblico, de um texto sagrado. Lucas nasceu na Antioquia, o que para nós hoje é a Turquia. Um homem de família rica, nobre, o que lhe proporcionou a possibilidade de estudar medicina e artes. Lucas não era só médico, ele também era considerado um artista. Tanto é que para escrever o livro de Atos ele faz uma espécie de investigação, ele diz isso a Teófilo. Ele entrevista pessoas, convive com pessoas que ouviram e viram a Jesus falar. E aí ele faz esse relato no livro de Atos. Alguns estudiosos afirmam que Lucas foi convertido ao estudar os relatos sobre Cristo. Ou seja, Lucas creu no testemunho daqueles que viram e ouviram o Mestre. Mas a história judaica, a história paralela diz que o doutor Lucas foi convertido quando Paulo pregava em Troade. E ao estender o sermão até a meia-noite, um jovem chamado Eutico, que estava sentado no parapeito de uma janela no terceiro andar, caiu e quebrou o pescoço. O doutor Lucas, na condição de médico, confirmou a morte do rapaz. A partir daí, Lucas, ao ver Paulo ressuscitando aquele rapaz, ele tornou-se um companheiro inseparável de Paulo e também seu médico particular. Ao escrever o livro de Atos a um amigo por nome Teófilo, Lucas cita este paralítico. A história paralela também diz que o seu nome era Demétrio, um homem aflito pela rotina do esmolar. Lucas não dá as razões para o infortúnio. Lucas não diz como foi que este homem chegou a ser paralítico, mas existem três teorias para a paralisia desse homem. Primeiro, ele pode ter sido vítima de paralisia infantil. Todos nós conhecemos uma doença chamada poliomielite, correto? Todos nós sabemos disso. Segundo grupo, é um grupo de judeus que diz que a sua mãe era uma prostituta, que a sua mãe não era uma mulher muito séria, e por causa disso, como consequência do pecado de sua mãe, Demétrio nasceu paralítico por castigo divino. Ou seja, estes homens que fazem tal afirmação vêm de um grupo que acreditava na maldição hereditária, o que não é verdade, queridos. Não creiam nisto, isso não é verdade, porque Ezequiel capítulo 18, versículo 20, nega esta teoria. E o terceiro grupo dizem que a sua mãe era usuária de drogas, mas a verdade é que Demétrio, ele possivelmente foi acometido por paralisia infantil, porque o verso 7 que nós lemos nos leva a crer nisso. O texto grego deixa a impressão de que Demétrio sofria uma espécie de má formação óssea. É como se ele não tivesse ossos nas pernas, pois não havia firmeza em suas pernas. Por isso que o texto diz que quando Pedro toma pela mão, ele recebe essa fortificação, ele se firma sobre os tornozelos e ele dá esse salto, algo que ele não poderia fazer, porque não havia ossos normais, apenas nervos. Por isso o doutor Lucas destacou esse milagre, que para alguns mais aprofundados no fato dizem que por que Lucas fez referência à cura de Demétrio? Lucas diz que a história paralela diz que possivelmente devido a esse milagre houve aproximadamente um acréscimo de 5.000 almas ao reino de Deus. Ou seja, quando esse homem é curado, ele entra no templo, a notícia se propaga e em torno de 5.000 pessoas foram convertidas. Mas
queridos, esse texto também, ele nos autoriza e ele nos leva a fazer uma pergunta: por que Jesus não curou esse homem, já que este homem era contemporâneo de Jesus? Por que esse homem não teve a oportunidade de se encontrar com Jesus durante o seu ministério terreno e ser agraciado com a cura? Já que nós temos relatos de que Jesus curou também o outro paralítico ali pertinho. Lucas diz que esse homem ficava à porta formosa. Ele ficava na porta formosa e Jesus entrava pela porta das ovelhas. Interessante isso. Esse homem ficava à porta formosa e Jesus entrava pela porta das ovelhas. Alguns dizem que o templo tinha 12 portas, mas outros dizem que o templo construído por Herodes tinha no mínimo 9 portas. Isso é real. E a mais importante delas era a porta formosa. Esta porta era formosa e era famosa por ser construída em ouro e em pedras preciosas. Era a única que havia no templo nesse estilo. A porta formosa era também conhecida como a porta do amigo. Por que era conhecida como a porta do amigo? Porque ela foi presente de um homem chamado Nicanor, que era muito amigo de Herodes, e doou o material para a construção desta porta. Havia 3 pátios no templo de Herodes, ou no templo construído por Herodes. O primeiro era o pátio dos gentios, o segundo era o pátio das mulheres, e o terceiro era o pátio dos homens, onde ficava a porta formosa. Segundo a história, Demétrio ficava à porta formosa porque ele pertencia à tribo de Levi. A história paralela diz isso. Ou seja, Demétrio, ou este homem, este paralítico, ele era da família sacerdotal. Os levitas tinham o privilégio de entrar pela porta formosa, que era um lugar especial. Demétrio pediu uma esmola ao ver Pedro e João. Pedro e João, de cara, eles negam a teologia da prosperidade. Aqueles que pensam que o fato de você entrar para o reino de Deus, aqueles que acreditam que o fato de você se tornar crente, você vai ser agraciado com bens materiais. Pode ser que sim, pode ser que não. Pedro e João disseram: olha, nós não temos. E Pedro falou por si: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, eu não tenho bens. Agora, queridos, por que Pedro e João estavam entrando também pela porta formosa? Tem uma outra explicação. Antes do dia de Pentecostes, Pedro e João se vestiam como galileus, gente muito simples, piedosa, na sua maioria pessoas sem muita cultura. Mas após o Pentecostes, os discípulos passaram a se vestir melhor, passaram a ser homens notados pela sociedade. Eles ganharam uma posiçãozinha melhor na sociedade e passaram a entrar pela porta formosa. Isto chamou a atenção daquele paralítico que, pensando que eles tinham recursos e bens materiais, lhes pediu uma esmola. Pedro disse: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu vou te dar. Tomou-o pela mão e disse: em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta e anda. Vamos às lições práticas desse texto. Quais lições podem ser retiradas aqui? Eu fiz uma seleçãozinha para não ficar muito longo esse sermão, nem a nossa reflexão. Primeiro, a porta formosa era a porta da elite, e o status atrapalhou a vida de Demétrio. O status às vezes atrapalha a nossa vida. A busca por status, a busca por riqueza, a busca por um nome, a busca por uma posição mais elevada na sociedade atrapalha a nossa vida. Esse homem, ele não gostava de ficar na porta das ovelhas. Por ser um descendente levita, ele queria ficar na porta da elite. Eis a razão pela qual ele nunca havia se encontrado com Jesus. Eis a razão pela qual, durante todo o ministério de Jesus, esse homem passou despercebido.
Muitos não gostam dos pobres e humildes, por isso perdem as bênçãos que estão apenas na porta das ovelhas. A porta das ovelhas, ela ficava próximo ao tanque de Betesda. Para quem conhece um pouquinho mais das Escrituras, Betesda era um lugar especial. Betesda era um lugar onde as pessoas sempre esperavam por um milagre. Vocês lembram daquele paralítico que esperava o anjo agitar a água? Daquele Betesda? Lugar onde as pessoas sempre esperavam por um milagre. Demétrio deveria estar ali, na porta das ovelhas. Na porta das ovelhas, como há anos fazia o paralítico do tanque de Betesda. Segunda lição: observem Pedro e João juntos. Interessante isso, né? Observem Pedro e João juntos, entrando no templo pela porta formosa. O que isso significa? Se você olhar os relatos bíblicos, você vai ver que esses dois homens, Pedro e João, estiveram juntos na ressurreição da filha de Jairo, estiveram juntos na transfiguração, estiveram juntos no Getsemane, juntos eles prepararam a Páscoa, juntos viram Jesus ser preso, morto e ressuscitado. E a amizade deles continuou, queridos, depois da ressurreição de Cristo e do Pentecostes. Eles eram mais que irmãos na fé, eles eram amigos e companheiros de ministério. Os irmãos devem lembrar que as Sagradas Letras dizem que há amigo mais chegado do que irmão. Há amigo mais chegado que o irmão. Eu tenho um amigo que é mais chegado do que todos os meus irmãos. Vocês conhecem Samuel. Tem hora que bate aquela carência nele de me ver, ele quer estar perto, e hoje ele já mandou uma mensagem: quando é que vais aparecer por aqui? Fica cobrando. Mas irmãos, existem de fato amigos mais chegados que irmãos. Eles eram amigos, mais do que companheiros de fé. Eles seguem o exemplo que vem lá do Antigo Testamento, né? Quando o sábio Salomão fala da vida a dois, melhor serem dois. Quando Jesus envia os 70, envia de 2 em 2. É possível que Pedro tivesse ido com João, é possível. Amigos, e assim continuaram. Eu tenho muitos companheiros e muitos amigos de ministério. Irmãos, quais as lições aqui? Pedro afasta o individualismo e o orgulho que habita a alma de certos líderes. Observem que é comum nós ouvirmos: meu ministério, minha igreja, meu isso, meu aquilo outro. Irmãos, o que é nosso? Absolutamente nada. Pedro mostrou humildade ao reconhecer que Paulo havia recebido uma revelação maior do que ele. Ele deixa isso bem claro na sua segunda carta. Não é demérito, não é vergonhoso reconhecer que outros em determinados assuntos sabem mais do que nós. Não é demérito você colocar sempre alguém acima de você, não tem nenhum problema. O apóstolo Paulo disse que nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Liderança não se impõe, liderança se conquista. Amor não se exige, amor se recebe por gratidão e troca. Aqui nós temos o princípio da semeadura. Você quer ser amado? Semeie amor. Você quer ser reconhecido? Semeie reconhecimento. Você quer ser honrado? Honre. É simples. Irmãos, Paulo disse que o orgulho é uma característica dos neófitos. Por isso que ele diz que o líder não deveria ser um neófito, um novinho, um recém-plantado, um inexperiente, para que ele não se ufanasse, para que ele não se orgulhasse e não caísse na condenação do inimigo. Às vezes Deus nos coloca em determinadas posições, em determinadas situações, e nós nos enchemos. Achamos que as coisas dependem de nós. Um dia Pedro passou por essa experiência.
Um dia Pedro achou que a salvação e o sucesso do ministério dependia daquilo que ele fazia. E aí, lá Lucas 22, Jesus teve que dizer para ele que Satanás havia requisitado para peneirá-lo como trigo, para tirar dele aquilo que não prestava. E aqui está o efeito da peneira do diabo. Pedro aqui deixa de lado o orgulho, o egoísmo. Ele não se preocupa com posição. E ele está junto do companheiro João. Então Paulo diz que o orgulho é uma característica dos inexperientes. E Paulo diz mais. Ele diz que egoísmo e ciúmes são obras da carne. Egoísmo e ciúme. Isso acontece muito no meio ministerial. Mas isso são obras da carne. E obras que nós devemos evitar. Terceira lição: Demétrio alegoriza, esse homem simboliza o ser humano sem Deus, dentro de uma religião, piedoso, devoto, mas sem salvação. Ele estava próximo à bênção, mas não podia entrar nela. Ele estava próximo ao lugar de adoração e de culto, mas ele não tinha a menor possibilidade de ser aceito ali. Irmãos, esse homem também simboliza o crente com paralisia espiritual. Vocês já pensaram nisso? Não tem nenhum texto explícito falando nisso, mas tem uns que dizem assim: quem tem olhos para ver, veja; quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Uma vez fui pregar num determinado local e eu disse: quem tem ouvidos para ouvir, eu ouvi a pessoa falando lá: ouça. Vocês já podem imaginar onde eu estava, né? Que legal. Deus abençoe a vida daquele irmão, né? Mas não tem nenhum texto assim, bem explícito falando em paralisia espiritual, mas implícito nós temos uma série. O paralítico espiritual é aquele crente que não evangeliza, que não se envolve, que não faz a obra, e que, como Pedro, um dia foi apanhado seguindo Jesus de longe, distanciado, sem muito envolvimento, sem muita consagração, distante. O crente não pode viver parado no tempo. A nossa vida é uma vida ascendente. Nós devemos sempre continuar crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quarta lição: eu disse para vocês guardarem a frase. Pedro disse: olha para nós. Por que Pedro disse olha para nós? Pedro disse: olha para o nosso exemplo como líderes. Uma lição retirada daqui. Olha para nós. Nós temos duas formas de ensinar. Nós ensinamos por preceitos e nós ensinamos por exemplo. Nossos preceitos, eles serão bem mais aceitos quando o nosso exemplo seguir os preceitos. Eu lembro de que um dia o pastor João Pai nos disse a seguinte frase. Ele disse: suas palavras andam, mas a sua vida também anda. Cuidado, porque as suas palavras andam mais do que a sua vida. E se a sua vida não acompanhar as suas palavras vão andar muito mais rapidamente do que você pensa, e você não terá sucesso. Deu-nos um conselho como ministro do Evangelho. Então, irmãos, Pedro disse: olha para nós, olha para o nosso exemplo como líder. Depois de curado, Demétrio seguiu a Pedro e João e foi ao templo cultuar, foi ao templo agradecer. Então Demétrio começou a segui-los. Olha para nós significa que a igreja vai olhar para quem realmente tem obras. Você quer posição? Você quer ser reconhecido? A igreja vai ver. As pessoas veem quem realmente faz, quem realmente não faz. Às vezes nós temos o hábito de fazer as coisas
para sermos vistos pelos homens. Quando nós somos vistos pelos homens, nós ganhamos a recompensa de ser vistos pelos homens. Mas eu tenho um amigo que tudo que ele faz, ele posta no Facebook. Ele atravessa uma velhinha na rua, ele posta no Facebook. Faz qualquer coisa, ele posta. Acho interessante. Mas alguns podem pensar que tudo ele faz para ser visto. Nem tudo o que fazemos é para ser visto. Nós não precisamos ficar tocando tambor. Uma vez eu fui convidado para pregar no interior do estado do Amazonas, no município de Coari. Fui pregar no aniversário da igreja lá em Coari, faz tempo que eu não prego lá. Saudade do pessoal. Alguns deles vão ver o vídeo. E uma pessoa estava falando sobre esse assunto de fazer as coisas para ser visto. E essa pessoa usou um exemplo muito interessante. Ele disse: nós não somos galinha. Aí eu fiquei pensando, galinha, eu já fiquei sentado lá, né? Que maravilha. Paulo, quando disse aos romanos: eu vou aí, mas eu não vou só para dar, eu vou para receber também, né? Paulo tinha muito para dar, mas ele disse: eu vou aí para que reciprocamente sejamos enriquecidos e confortados. Eu estou lá ouvindo, quero saber o que vem daí. Ela disse: nós não somos galinha. A pata, quando coloca um ovo, pouquíssimas pessoas sabem. Os pássaros, quando colocam um ovo, ninguém sabe. Mas diz que quando a galinha coloca um ovo, todo mundo sabe, porque ela faz um estardalhaço. E aí esse irmão disse que a galinha faz isso para ser vista dos homens. Aí eu pensei comigo: galinha fariseu. Mas nós não somos desse tipo, né? Mas a igreja vai olhar para quem realmente tem obras, quem é verdadeiramente o ministro, o líder, o obreiro, quem é o obreiro aprovado. Quero repetir uma coisa que eu já falei para vocês há algum tempo atrás, para nós entendermos melhor a palavra ministro. Quem é ministro? E hoje eu estava até pensando nisso, quando eu estava terminando essa reflexão, porque às vezes eu estou aqui com aquela bermuda velha suja, cortando aqui, limpando do lado, e passam os ministros aqui de trás e aqui de perto, né? Os ministros. E aí os caras, ficam me olhando assim. Um dia desse eu estava lembrando, tinha um me olhando, fez sinal com a mão, e eu não sou onisciente, mas eu recebi uma revelação. Ele deve ter dito assim: isso é um mau exemplo, isso é um péssimo exemplo. Podendo estar no escritório, no ar-condicionado, só no jejum e na oração, está aí limpando essas coisas, né? Cortando mato, carregando lixo. Ele deve ter pensado: eu espero que nenhum membro lá da igreja que eu sou pastor passe por aqui, senão vão começar a me cobrar isso também. Mas quem é o ministro? O texto, no seu original grego, a gente vai olhar lá no grego comum, ministro são os ruperetes. Ruperetes é uma palavra que, quando a gente vai traduzir para o português, tem um exemplo bem legal. Quem viu aquele filme Ben-Hur? Lembra? Tem o pessoal lá de cima, da mordomia, né? Tem o pessoal da segunda classe, entre o porão e a mordomia, e tem o pessoal do porão. O ministro, ele é o remador do porão, cuja vida é um exemplo de subordinação e serviço no reino. Queridos, nós temos que fazer uma diferença entre ministro de Estado e ministro de Cristo. A vida de um ministro de Estado no Brasil, ela é cercada de privilégios e de regalia. No ministério não. No ministério é dedicação e serviço. Quinta lição, Pedro diz: eu não tenho riqueza. Por quê? Pedro havia largado a sua companhia de pesca. Alguns estudiosos dizem que Pedro tinha em torno de 24 barcos de pesca. Interessante isso.
Não era pouca coisa. E eu fiquei pensando, então Pedro tinha boas condições. E se você lembrar de que um dia Jesus estava na casa de Pedro e foram cobrar o imposto de Jesus, e Pedro, quando entrou em casa, ele não foi lá dizer: Senhor, estão cobrando imposto aí, me dá a grana aí, né? Como fazem alguns aqui, o pessoal chega aqui atrás de dinheiro: peraí que eu vou chamar o pastor, né? Me joga lá, agora eu vou mandar o pastor Rony, o pastor vai lá, resolve lá esse negócio da grana. Por quê? Pedro entra em casa e não vai pedir nada de Jesus, porque ele tinha. E quando ele entra, Jesus, que é onisciente, chama ele: Pedro, vem cá. Aí dá uma liçãozinha de uma parábola para ele. Mas Pedro diz assim: olha, eu não tenho, porque eu larguei as redes. A minha vida agora é outra. Eu não sou mais pescador de peixes, eu sou pescador de homens. Irmãos, pobreza, abrir mão de determinadas situações. Acho que Pedro também pode dizer: eu aprendi também a viver contente em toda e qualquer situação. Não foi só o apóstolo Paulo, mas essas palavras, a vida de Pedro e de Paulo e dos demais apóstolos, é uma ofensa para os teólogos da prosperidade. Gente que pensa em ganhar dinheiro no ministério, gente que visa entrar no ministério em busca de dinheiro, em busca de alguma recompensa financeira. O que nós precisamos largar para servir e ser mais fiel ao Senhor? Pedro largou a gente. É possível que nós tenhamos que abrir mão de alguma coisa, largar melhor, largar para servir melhor ao Senhor. E por última lição, o texto diz que Pedro pegou pela mão. Que mão? O texto diz que Pedro pegou pela mão. Que mão? Tem uma mão aí. Direita. Por que aparece a palavra direita? Qual a diferença em dizer que Pedro tomou pela mão, levantou e ele segue a vida normal? Por que tem que ter a palavra direita? Aí nós vamos para a cultura. Os sábios dizem que a mão esquerda é a mão da justiça e a mão direita é a mão da brahô, a mão com a qual você abençoa. E um homem inutilizado fisicamente, um deficiente, ele não tinha como abençoar uma outra pessoa. Dizem os mais estudiosos que os deficientes não tinham autoridade nem para abençoar os seus filhos. Quando Pedro toma pela mão direita, Pedro está restituindo a ele, Deus está restituindo a Demétrio a sua posição em casa e na sociedade. Ele agora é um homem normal, capaz de pôr a sua mão direita acima da esquerda para abençoar aqueles que estão à volta dele. Lembrem-se, querido, de uma coisa: Pedro tomou pela mão direita. Um dia Pedro também precisou ser levantado pela mão direita. Um dia Pedro estava naufragando e Jesus o tomou pela mão. Demétrio é figura da igreja e da humanidade afundada nas águas da paralisia. Nós temos hoje templos cheios, inchados, de pessoas que nunca tiveram um encontro pessoal com o Evangelho de Cristo. Pedro o levantou, assim como Jesus fez com ele, Pedro. E Pedro disse: o que tenho eu te dou, eu não tenho bens. É possível que quando Pedro tivesse dito: olha, eu não tenho aquilo que você espera, Demétrio tenha perdido a esperança de receber algum tipo de auxílio, mas um auxílio que não resolveria o seu problema. Uma pequena esmola não resolve o problema de ninguém. Isso mostra, irmãos, que a igreja de Cristo não vence, não cresce por força dos recursos humanos. Os recursos humanos
são insuficientes para manter a obra e a igreja do Senhor. A obra e a igreja do Senhor é sustentada pelo próprio Senhor. A igreja vence e cresce por causa do nosso Rei. Com Ele nós somos mais do que vencedores. E quando se usa esse texto que em Cristo nós somos mais do que vencedores, as pessoas levam logo para o lado material. Pensam logo em vencer uma adversidade, uma dificuldade, um problema financeiro, um problema pessoal ou interpessoal. Nada disso, querido. Quando Paulo diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores, a cabeça do apóstolo estava lá no Antigo Testamento, naquelas batalhas, nas guerras que o povo de Israel passou. Porque quando o inimigo capturava o rei ou matava o rei, automaticamente ele tinha o exército contrário nas mãos. Então, para terminar a guerra, qualquer dia desses aqui, eu vou pregar sobre Eleazar, como Eleazar derrotou um exército sozinho. Porque quando os filisteus gritaram, vamos à luta, vamos à guerra, dizem, sábios de Deus, que 200.000 soldados de Israel correram, fugiram, ficaram 37. Os 37, eles armaram uma tática de guerra que os romanos popularizaram. Preste atenção, quem criou foi Israel, chamada tartaruga romana. Eles fizeram um círculo em volta de Davi, colocaram Davi no meio, e eles ficaram ali. Para chegar no nosso rei vai ter que passar por nós. Irmãos, para chegar em nós, o inimigo tem que passar pelo nosso rei. Então Eleazar sozinho derrotou aquele exército. 200.000 foram embora, 37 ficaram. Os filisteus olharam assim e disseram, vai ser moleza pegar o rei agora. O problema é que eles não sabiam que aqueles 37 que ali estavam valiam pelos 200.000 que haviam fugido. E sabem por que o exército o inimigo foi atrás daqueles que fugiram? Irmãos, o inimigo não perde tempo com covarde, com um sujeito mole, não. Aqueles que manifestam um espírito de apatia e de covardia, automaticamente eles já estão derrotados em si mesmos. Deixa para lá. Eles queriam pegar o rei, por quê? Se pega o rei, venceu a guerra. Então, quando Paulo diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores, Paulo está falando de salvação, de segurança eterna, porque o nosso rei ninguém pode destruir. Recentemente eu mandei uma mensagem para vocês no grupo da igreja, falando sobre esse assunto. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Das mãos dele ninguém nos tira. É impossível impedir a nossa vitória, assegurada no sangue que já purificou todos os nossos pecados. Às vezes nós achamos que Jesus está morrendo constantemente na cruz, o sangue está sendo derramado constantemente, porque parece que nós precisamos de perdão de pecado todos os dias e a todos os momentos. Entenda uma coisa, os nossos pecados já foram perdoados. Quem prega a perda de salvação não conhece Hebreus 10:17. Eu vou repetir, quem prega e quem crê que o crente perde a salvação, o verdadeiro crente, ele não conhece Hebreus 10:17. Hebreus 10 diz que Deus fez uma aliança com o seu povo. Deus tem uma aliança com cada crente, com cada eleito, com cada ser humano que ele resgatou. Além de ter resgatado, Deus colocou em cada um dos seus filhos, em cada um dos seus eleitos, o seu espírito dentro deles. Esse espírito foi dado como penhor, como segurança, como garantia para o dia do arrebatamento. Hebreus 10:17 diz assim: e jamais me lembrarei de seus pecados e das suas iniquidades. Agora voltando para o Demétrio, isso é uma coisa que as pessoas em volta dele jamais poderiam esquecer. Aqueles que olhavam para aquele homem, acreditando que ele era resultado de maldição, de que aquilo era um castigo divino, eles contemplaram que aquele castigo e que aquele problema, que na realidade não era,
ele não é eterno. Porque por pior que sejamos, por mais doentes que estejamos, a graça de Deus pode nos alcançar. Aquele povo que via aquele homem, a Porta Formosa, aprendeu uma coisa: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Que Deus nos abençoe, que Deus utilize essas lições para nos fazer olhar para cima e continuar a caminhada, sabendo de onde viemos, o que viemos fazer nesse mundo e para onde vamos depois dele. Amém?